Olá aí, aqui é Edgar Shouk falando. Bem-vindos, hoje é sábado. Sábado, fim de semana merecido, não é? Você merece os fins de semana e todos nós também merecemos. Mas eu gostava de rapidamente falar consigo sobre motivação financeira. Se é que existe algo que me preocupa tanto, que me deixa muitíssimo incomodado mesmo, por causa das interações que tenho tido com as pessoas e também por causa de uma experiência própria que eu tive no passado, por isso que decidi embarcar nesta questão de consciência financeira e colocar as minhas finanças em ordem e também partilhar as minhas experiências e conhecimento com as outras pessoas de modo a poder ajudar o maior número possível de pessoas para que não entrem na mesma situação em que eu estive anteriormente, mas também para que possam precaver das possíveis situações futuras. Melhor é se prevenir do que remediar. Então, é questão que são questões de prevenção, mas também de melhor preparação. Por quê? Porque a qualidade da sua preparação determina a qualidade da sua performance, pois não? Então, quanto melhor nós estivermos preparados na área financeira, melhor será a nossa performance, melhor será a forma como nós gerimos o nosso dinheiro. Mas uma questão fundamental, porque algo que tem me, até certo ponto, deixado-me incomodado, é o fato de tentar perceber porque que as pessoas simplesmente não se preocupam tanto em aprender sobre gestão financeira, não se preocupam tanto sobre melhor gerir as suas finanças, cuidar do seu dinheiro, livrar-se do endividamento até que estejam numa situação de crise, até que as suas finanças estejam em caos, até que estejam numa situação caótica em termos de gestão financeira, em termos de endividamento, em termos de crise financeira no total. Tentar perceber sobre esta questão. Até que algo pareceu uma mente que olha, na vida tudo funciona através de motivação. Seja, não importa o que for. Imagina alguém que queira perder peso, ok? Até que a pessoa tenha uma motivação certa, embora a pessoa saiba que, olha, digamos que o excesso de peso é nocivo à saúde, mas se a pessoa não estiver motivada, mas bem motivada mesmo para reduzir o peso, a pessoa não vai fazer isso. O conhecimento, a informação ficará na sua cabeça, mas a pessoa não fará algo sobre isso. É por isso que encontramos pessoas que sabem, têm conhecimento de que sim, há o excesso de peso, a obesidade traz problemas sérios à saúde. E você pergunta o que é que a pessoa está fazendo. Percebe que a pessoa continua com os mesmos hábitos que simplesmente não ajudam a reduzir o peso e em contrapartida acabam até piorando a sua situação. E a chave está na motivação. Essa que é a palavra-chave. Enquanto não existir uma boa motivação, enquanto a pessoa não tiver motivação, não tiver motivação certa para que possa reduzir o peso, não irá fazer isso. Não importa quanta informação, quanto conhecimento a pessoa for adquirir, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de motivação. A pessoa tem que estar motivada a poder perder peso. Finanças é a mesma coisa. É por isso que dizemos que finanças pessoais é o quê? 80% conhecimento, 20% hábito. Essa questão de finanças pessoais. As pessoas sabem que não devem se endividar, sabem. As pessoas sabem que devem criar receitas, que devem criar até mais uma, sabem. As pessoas sabem que devem, por exemplo, criar reservas, poupança, sabem. Pergunta, por que é que não fazem? Uma simples questão. Falta de motivação. Veja só aqui, o que acontece é que as pessoas sabem, têm conhecimento, mas o conhecimento não lhe servirá de nada enquanto não tiver uma motivação para que possa mudar o seu comportamento e os hábitos financeiros que tem. É tão simples quanto isso. O fato de ter conhecimento sobre finanças pessoais, o fato de ter conhecimento sobre como o dinheiro funciona, não implica que você vai mudar os seus hábitos. Não significa que automaticamente a pessoa irá mudar o seu comportamento financeiro. As pessoas, até certo ponto, têm algum conhecimento básico. Pelo menos sabem que devem criar reservas, mas não fazem. As pessoas sabem até certo ponto, conhecem o perigo das dívidas. Porque uma vez endividado, você já sabe que isso não é o lugar para eu lá ir novamente. Mas as pessoas continuam perpetuando aquele comportamento. Até que haja uma boa motivação. Mas uma motivação forte, as pessoas não irão mudar o seu comportamento financeiro. E eu quero trazer essa questão à superfície hoje, de modo a desafiá-lo. Quero lançar um desafio.
Começando com a seguinte questão: qual é a sua motivação financeira? Qual é a sua... O que eu vou fazer, eu vou dar seguimento a essa questão com uma série de questões. Apenas 3. Questões, se calhar até exercícios, para que você possa refletir seriamente de modo a descobrir qual é a sua principal motivação. Quando nós falamos de motivação, todo o ser humano é motivado. Todos nós. Como é que a motivação funciona? A motivação funciona ou por meio do medo, da dor ou do prazer. Nós somos motivados pela dor ou pelo prazer. A dor, por exemplo, de perder o teto, ou a dor de, por exemplo, não poder colocar comida na mesa para os seus filhos. A dor, por exemplo, de perder o ente querido porque simplesmente não tinha dinheiro para poder pagar o médico, para poder pagar o tratamento da pessoa. A dor, por exemplo, de não ser capaz de mandar a dar a melhor educação possível aos seus filhos por falta de dinheiro. A dor, por exemplo, por causa de você não ser capaz. Sabe que tem que ver uma vida saudável, mas não é capaz de o fazer porque não tem finanças. A dor, por exemplo, de simplesmente não ser capaz de viver livre de estresse simplesmente porque não tem dinheiro. E você pode continuar com essa lista. O que é que isso faz? Isso acaba causando motivação para que a pessoa não entre nessa onda. Ou o medo. O medo de cair na pobreza. O medo de cair na dependência. O medo de cair no desespero. O medo de ser despojado por falta de pagamento da renda. O medo de ser cortada a luz simplesmente porque você não tem dinheiro para pagar a luz. O medo de ser cortada a água porque não tem dinheiro para pagar a água. E a lista continua. Isso acaba sendo vindo de motivação. Então, a questão em que é, o que é que lhe motiva? Qual é a sua motivação financeira? Porque nós temos que ponderar seriamente sobre essa questão. O que é que realmente me motiva financeiramente? Será que é o medo ou o prazer? E quando nós falamos do prazer, referimos-nos àquele prazer que ter dinheiro nos irá proporcionar. Como é que seria a sua vida se esse dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu dia a dia se o dinheiro não fosse problema? Como é que seriam as suas emoções se o dinheiro não fosse problema? Como é que seria o seu comportamento, os seus hábitos, as suas decisões e as suas escolhas se o dinheiro não fosse problema? O prazer que isso irá criar, proporcionar à sua vida. Como é que isso seria? Então, esses dois fatores, um pesa mais do que o outro. O que é que motiva você? Será que é o prazer ou é o medo? Ou é a dor? Eu vou ajudá-lo. Possivelmente não tenha pensado sobre isso antes. Eu vou ajudá-lo a fazer. Eu quero agora que você... Eu gosto quando eu trabalho com as pessoas, gosto de dar esses pratos. Pegue numa caneta e num papel e comece a listar. O que eu quero que você faça neste momento é que escreva tudo aquilo, mas tudo que lhe causa dor, pelo simples fato de não ter dinheiro. Tudo que lhe causa dor. Ou por outra, tudo aquilo que lhe causa medo, pelo simples fato de não ter dinheiro. O que é que lhe tira sono? Será, por exemplo, para algumas pessoas pode ser o fato de ter medo de ser despojado. Isso ter-lhe sono. Não ter dinheiro, a possibilidade de não ter dinheiro para pagar a renda de casa é preocupante, porque não ter medo de ir parar na rua. Não ser capaz de colocar comida na mesa para alimentar os seus filhos. Pode ser algo pode ser uma dor, pode ser um medo que lhe atormenta. O fato de, por exemplo, não ter dinheiro suficiente para questões de emergência. Se um dia a criança cai doente ou você cai doente, o que irá acontecer consigo? A dor, por exemplo, de se porventura, por alguma eventualidade, você desaparecer, algo aconteça consigo. O que é que irá acontecer com as crianças se você não estiver nesse cenário? Por exemplo, se calhar pode ser a dor ou o medo de se, por exemplo, você perder a sua fonte de receita neste momento. Seja ela por meio de um emprego ou de um negócio que esteja a fazer. Não importa. Mas se você perder a sua fonte de receita. Escreva. O que é que lhe causa medo? O que é que lhe causa dor?
Quando você pensa nisso, o fato de não ter dinheiro, quais são as coisas que lhe impedem? O que é que faz com que você, que causa aquela dor? O que é que lhe tira sono? Que você passa momentos com stress a pensar e a refletir. Aquilo que você diz, eu gostaria que a minha vida fosse desse jeito. Mas porque ela não é, cria e causa tensão financeira. O que é isso? Então escreva. Escreva em 1 minuto. Escreva todas essas coisas. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Porque aí você vai descobrir a sua motivação. Porque é isso mesmo, porque nós somos motivados. O medo, para evitarmos aquela dor, então nós vamos à luta. Para que eu não passe por aquela situação. Nós corremos, vamos à batalha. O que é que está me motivando? Eu não quero passar por aquele cenário. Eu não quero passar por aquela dor. Eu não quero sentir. É doloroso demais. Ok? Será que, por exemplo, é humilhante? Sente-se humilhado por passar. E eu não quero passar por aquela humilhação. Eu não quero mendigar. Eu tenho medo de mendigar. Porque eu tenho medo de mendigar, eu vou fazer de tudo para que seja financeiramente livre. Eu sei o que é estar endividado e quase que perder tudo. Ficar noites em branco, preocupado sobre como é que eu vou eliminar as dívidas, porque os credores estão a bater a porta, estão a ligar-me porque querem isso, que estão quase a pegar a minha casa, a minha viatura, os meus bens e me envergonhado na frente e na presença dos meus filhos, dos meus vizinhos. Essa dor, isso deve servir de motivação. Escreva o que é isso. Depois de fazer isso, a segunda questão que eu quero que você pense nela é o seguinte. Quando você pensa sobre dinheiro, o que é que lhe vem à mente? O que é que o dinheiro representa para si? O que é que o dinheiro representa para si? O que é que significa dinheiro para si? Quando a palavra dinheiro, qual é a imagem que aparece em sua mente? O que é que isso acontece? O que é que isso significa para si? Qual é a representação do dinheiro para a sua vida? É verdade que o dinheiro é um conceito, mas esse conceito, para algumas coisas, para pessoas diferentes, representa coisas diferentes. Para si, o que é que o dinheiro representa? O que é que significa dinheiro para si? O que é que lhe vem à mente? O que é isso? Escreva. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar independência financeira. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar liberdade, falta de preocupações. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar felicidade. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar paz. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar provisão. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar segurança. Para algumas pessoas, dinheiro pode representar possibilidade de escolhas, opções. O que é que o dinheiro representa para si? O que é que significa dinheiro, ter dinheiro? O que é que dinheiro representa para ti? Já pensou nisso? Escreva. Coloque nesta lista. O que é que dinheiro representa para si? O que é quando para algumas pessoas dinheiro representa preocupações. Para algumas pessoas dinheiro representa problemas. Para algumas pessoas dinheiro representa significa tudo aquilo que é mau, tudo aquilo que é de errado. Dependendo da experiência que a pessoa teve com dinheiro. Mas escreva, não importa. O que é que o dinheiro significa para ti? A terceira questão que eu tenho para si é a seguinte. Como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Como é que seria a sua vida se dinheiro não fosse problema? Se você tivesse abundância de dinheiro, dinheiro não é problema sequer. Imagine, como é que seria a sua vida? Então tente imaginar esse cenário, traga esse cenário para frente. Neste momento, dinheiro não é problema. E vai escrevendo. Como é que você vive a sua vida? Como é que você se relaciona? Qual é o seu comportamento? Como é o seu dia a dia? Qual é o seu roteiro diário? O que é que você faz? Como é que você se comporta? O que é que significa ter dinheiro para si? E finalmente eu quero lançar esta aqui, sobre as suas crenças, ok? As nossas crenças têm um impacto na nossa forma de viver. Qual é a narrativa que você ouviu sobre dinheiro quando era pequeno?
seja direto ou indiretamente, acabou interpretando acabou formando aquilo que a sua mentalidade ou a sua percepção do dinheiro. A forma que nós usamos o dinheiro é a reflexão da nossa interpretação do dinheiro. Ok? Se, por exemplo, isso pode ter sido direto ou indiretamente inculcado em nós, através de narrativas, experiências, coisas que nós ouvimos, acompanhamos e tudo mais,